Greetings. We are from the future. Everything is going to be all right. The future is a beautiful place, but you'll need some training in order to inhabit it. E logo no início da minha jornada fotográfica, quando eu recebi as mensagens da espiritualidade através da narrativa Aborto da Alma, que me dizia que a gente tinha que cuidar com o que a gente fazia, com as nossas intenções, que eu levei muito a sério. Eu falei, eu preciso contar isso para a humanidade e ajudar o pessoal a entrar num caminho de luz. E eu não parei mais, né? E isso aí já é um pouco desgastante, porque a gente às vezes se sente sozinho, né? Então agora eu sou administrador de empresas, faço planejamento estratégico e tal. Agora eu vou planejar uma forma de integrar o planeta para a gente viver dias melhores. Nem que seja depois desse caos todo que a gente está passando. Se eu estiver vivo, eu vou continuar. Porque quando a gente recebe o dom da arte, o que vem da criação, né, que a gente canaliza, que a gente incorpora esses sentimentos, essas expressões todas, a gente tem que fazer jus e honrar, né? Então, eu estou aqui para honrar a minha vida, sobretudo, a minha passagem pela Terra, porque eu acho que eu vim do futuro, e para dizer que sim, é possível a gente lutar junto de forma desarmada, inteligente e adequada para viver o plano de Deus aqui na Terra, ou da criação do universo, né? Ou para esperar tudo isso equilibrar, que deve estar também lá em cima muito caótico. Então é isso, sejam bem-vindos aí, possamos ser amigos e compartilhar muitas ideias. Na idade eu completei 84 anos, agora dia 21 de junho, procuro ajudar quem precisa, quem tem interesse na preservação do meio ambiente, da ecologia e da espécie humana. Estou ouvindo aqui um trompetista libanês, Ibrahim Maalouf. Eu vou explicar rapidamente aqui. Eu sou então um ativista que quer mexer com o mercado de arte mundial, com uma campanha pela paz, para que todo mundo assine um prêmio Nobel de Paz. Não fiquem iniciativas isoladas que não resolvem o assunto. Então, usei a fotografia para levar mensagem na elite mundial. Hoje a gente atende aí, recebeu o convite para fazer propaganda do nosso trabalho em mais de 105 países, publicidade para mais de 5 milhões de pessoas só no lugar que a gente foi convidado a expor. Então, consegui uma projeção enorme lá fora, né? Mostrando o que as pessoas não percebiam, que era a natureza de uma forma diferente. As energias que vêm do sol, a luz, os elementos da natureza que estão sendo agredidos e estão causando também dificuldade, prejuízo para a raça humana, porque aumentam as catástrofes, diminuem os recursos, aumentam as doenças no planeta e se torna um lugar cada vez mais inóspito. Movido pelo quê? Pela indústria da construção civil, pela indústria do petróleo, pela indústria da guerra. Então, finalizando aqui o trabalho essa nossa conversa, mas é assim, acima de tudo, tenham responsabilidade como profissionais de comunicação. Olá, eu sou Luiz Guilherme Todeschi e venho apresentar a vocês o meu processo de criação da narrativa abstrata Aborto da Alma. Estamos aqui na Unilivre, Universidade Livre do Meio Ambiente, em Curitiba, Paraná, onde foi criada essa narrativa com a inspiração que me veio num momento de catarse, num mergulho transcendental, num transe realmente. Essa luta que nós temos aqui, muitas vezes nós nos sentimos engados. A realidade amazônica é uma realidade drástica. Os animais sofram, as populações sofram, o pessoal acabe correndo risco até de vida. O incêndio pode destruir casas e matar pessoas, inclusive. E não tem vida mais importante que a animal, que a humana, né? Que a vegetal, que a mineral. É tudo muito importante. Uma árvore dessa aqui, ó, anos para crescer e ficar desse tamanho. E ela está sendo ameaçada a ser destruída porque aqui é fazenda, para dizer que é capim. Então daqui mais 2 anos essa árvore não existe. Eles vão estar tirando toda essa árvore para se transformar tudo só em pasto.
Na série Violeta, apresentamos obras com dominância de luzes nessa cor, que representa a energia pura e invisível. Ela faz parte do universo das nossas narrativas metafísicas e procura explicar a conexão que existe do conceito com o espiritual através de uma profusão de imagens, integrando os 4 elementos da natureza: fogo, água, ar e terra. Tudo isso é nos apresentado através da luz solar. A chama violeta é uma energia de Saint-Germain, um mestre ascensionado da fraternidade branca. E nós estamos honrados em poder apresentar ao público francês esse trabalho e a todo o mundo. Estavam cortando os pinheiros paranaenses, aí eu fui fotografar o reflexo deles, que era a imagem que desaparecia. Se estão cortando, a gente planta, se estão quebrando, a gente constrói em outro lugar. A fotografia me ensinou isso. O meu trabalho na fotografia foi com uma visão publicitária. Por quê? Porque eu precisava criar uma campanha que fizesse com que eu atingisse meu objetivo na fotografia, para ser conhecido. Então hoje o Luiz, né, ele se posiciona como o fotógrafo da paz, né, o buscador da luz, o fotógrafo da paz, um ativista pela paz usando a fotografia como forma de expressão. Por que isso? Porque a gente sabe que as guerras por território são as que mais criam danos no nosso planeta, né? Então a gente vai lá e tenta, através de uma comunicação que mostra, que beneficia a existência da natureza, do belo, e passa mensagens muitas vezes assim viscerais, né? A fotografia está na publicidade, assim como a fotografia está na arte. Nem toda peça que se apresenta pode ser considerada artística na fotografia, mesmo sendo a fotografia uma forma de arte. Daí a gente pergunta: o que é arte para você? O ano passado, não, ano retrasado, eu estava na Rádio França Internacional falando a respeito disso. Ativa, na minha concepção, é uma forma de arte. Então o publicitário também é um artista, certo? Na minha opinião. A forma como ele pensa e cria, possibilita que ele crie peças de impacto. Sim, eu vejo dessa forma. Por que eu digo isso? Porque se você observar na história da humanidade, como quando você está fazendo um boneco de uma campanha, o artista também pode se dar o luxo de estar tentando e testando e desenhando e trabalhando conceitos, né, de uma forma ou de outra para conseguir seu objetivo. Planejamento artístico pessoal para o artista saber o que ele está vendendo como arte, entender o trabalho dele, senão ficam peças avulsas que não tem conexão nenhuma e daí o mercado de arte não valoriza, não compra, etc. Agora eu vou abrir para vocês assim a possibilidade ou o convite que conheçam o meu trabalho. Eu não atribuo ele como meu trabalho, não é o Luiz que quer fazer um pacto mundial pela paz, é o Luiz que quer fazer com que os humanos precisem se conscientizar que precisamos viver em tempo de paz e, através dos seus esforços conjuntos, assine uma petição e a gente daqui a pouco tenha 7 bilhões de pessoas e consiga isso. Fui através da fotografia nas maiores agências de publicidade da Europa conversar, para tentar vender essa ideia, uma campanha mundial pela paz, e como os anunciantes eram indústrias que não estão colaborando com isso hoje em dia, com a saúde, com a qualidade de vida das pessoas, enfim, com o planeta, não fui bem aceito. Né? Então, a gente sabe, quando a gente precisa alcançar um objetivo maior, a gente vai na agência da empresa. Né? Alô pessoal, sou Luiz Guilherme Todeschi, estou passeando pelo Acre aqui, vendo com muita frequência as queimadas na Amazônia. Luiz Todeschi, uma última pergunta. No contexto atual do Brasil, quais as perspectivas para a arte e a fotografia, na sua opinião? Olha, o Brasil passa por dificuldades sérias, a arte foi vulgarizada no Brasil por alguns grupos e isso se tornou uma estratégia política de embate aos artistas e à arte. Mas nós acreditamos que a boa arte e os bons artistas jamais serão
renegados pela própria população brasileira, né? Inclusive se fala de uma arte que não serve, mas ela também é arte. Então toda manifestação humana tem um cunho artístico, né? E a gente preza muito pela liberdade de expressão, desde que não fira o direito do outro, não desrespeite o credo do outro, né? Isso envolve muito questões intrigantes no Brasil, né? Onde se fala de uma arte que venha incomodar as pessoas, né? Não há necessidade de a gente ter isso no nosso país e em nenhum lugar do mundo. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Es tiempo ya, ya es ahora. Ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humano. O que você está curtindo de fotógrafos? Um trabalho muito bacana do Bruno Covelho, dos haitianos, registrar um povo que é excluído, que é um povo sofrido. Tem o Joshua Rofari, pega os membros da própria família dele e faz uma fotografia lúdica. A Alessandra Sanguinetti tem um trabalho super fofura, documental, ó. No momento aqui a gente está bem próximo de uma e não adianta eu querer combater essa queimada porque é um terreno particular. Apesar de não ter cerca, foi feito um acero e são os proprietários que estão interessados em queimar essa área. Ao invés de eles limparem a área, eles queimam. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do meu trabalho. Nesses últimos 3 anos foi correria danada. Eu tive um filhinho que eu não consegui passar tempo com ele. Eu migrei da fotografia social e fotojornalismo, que estava pancadaria no Brasil, para a artística lá fora. Eu espero que seja muito agradável esse encontro de artistas promovido pela Eixo Arte. Que eu falar do meu trabalho é que a gente trabalha os 4 elementos, como já deu para perceber, né? Focando nas coisas que a gente vê como positivas. E que o que mais me marcou na fotografia foi as imagens quando eu estudava cultura visual, da negatividade, das guerras, da tristeza. No fotojornalismo também, a fotografia sendo usada de uma forma assim para manter uma cultura de baixa frequência, de escuridão, de negatividade, né? A gente falou, a gente vai combater isso de alguma forma. E a gente vivendo essa fase complexa, né? É até extremamente emocionante para mim, porque já perdi muitas pessoas próximas mortas por arma de fogo e problemas de falta de se relacionar, né? Então tudo começa em como nós nos relacionamos, como nós somos conduzidos pela mídia, pela arte, pelos governos, enfim. Temos que deixar de ser servos, né? Dessa fase tenebrosa do planeta Terra e viver dias melhores, né? Durante todo esse período veio a pandemia, minhas exposições fora do país, mais de 30 foram canceladas presencialmente e a gente passou então a caminhar pelo país durante a pandemia e aproveita nos registros para descobrir o Brasil, né, que a gente quer ser presidente um dia, para poder também fazer a foto artística. Então a luta continua enquanto a gente estiver vivo, né? Foram várias ameaças já que a gente recebe, mas a gente não esmorece, porque a gente é protegido por Deus. Sejam bem-vindos. Let there be light. 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 Let there be light.
Eu acho que a arte vai se reinventar no Brasil, já está se reinventando. A dificuldade dos artistas de viverem da arte é enorme, né? A gente vê arte na rua, por exemplo, de pessoas que vêm de fora, fazem malabarismo. A gente vê grafite, vê várias vertentes e manifestações, né? Isso é muito importante para deixar o mundo mais colorido, mais belo. Envolvido com o movimento dos povos indígenas e com assistencialismo e projetos sociais, né? Eu falei, vou pegar minha fotografia, vou tentar fazer dinheiro com ela para ajudar as pessoas, vou pegar minha visão de um mundo melhor que é possível e vou levar para todos os lugares e vou criar uma organização e vou envolver todos os artistas do planeta e vou viver num mundo melhor.